Olá, seja bem-vindo a mais um GAcast, o podcast do GA Agrosoluções. Eu sou Silvia Costa, CEO do grupo, e hoje eu convidei minha queridíssima Fernanda Aparecida, nossa diretora comercial do GA, e pedi para o Mário também vir aqui fazer companhia, porque os dois andam juntos, né? Estão sempre visitando os clientes, cuidam da nossa área comercial, fazem uma dobradinha aí, uma dupla super especial na nossa área comercial. Mas hoje o foco aqui, convidei o Mário, mas a nossa entrevistada mesmo é a Fernanda, tá bom? Sejam bem-vindos, Mário, Fernanda. Muito obrigado. Né? Obrigada. A Fernanda fui eu que achei ela, sabe? Mas o Mário tomou ela de mim, entendeu, gente? Bom, o nosso tema de hoje é a questão de informação, tá? Questão de transformação de dados e informação. Eu fiz um podcast onde eu trouxe o Tom e nós falamos sobre pessoas, né? Então, as fazendas são feitas de pessoas. Então, é um ativo super importante para as organizações. Mas um outro ativo que eu vejo que é muito importante, que é o que a gente trata, é o nosso cerne, é a nossa razão de ser, é levar informações estratégicas para a tomada de decisão para os produtores, para os nossos clientes. E a Fernanda foi se especializando nessa questão de gestão da informação também, tá? Mas eu vou ler um mini currículo seu, Fernanda, porque a Fernanda é assim, ela atende tem muitas qualidades aí, muitas áreas que ela trabalha, tá? Ela é muito multidisciplinar, então, mas eu vou ler só o seu currículo, Fê. A gente chama ela de Fê, né? Mais fácil. Fê. Então, a Fernanda é bacharel em Ciências Contábeis pela Unifenas. Ela é analista de BI, né, Business Intelligence, e é diretora comercial do GA. Ela tem experiência de 4 anos com sistemas para gestão de fazendas, unindo aí o agro com as soluções tecnológicas. Ai, que bonitinho, ó. Ela cursa pós-graduação em análise de dados e faz um MBA em gestão financeira e controladoria. Foi minha aluna, né? Então, seja bem-vinda, Fernanda. Sinta-se em casa, tá bom? Obrigada, eu agradeço o convite. A Fernanda é sempre essa, vamos dizer aí, essa paz interior, essa pessoa é muito centrada, muito calma, muito transparente, muito equilibrada. Então, acho que só ela para dar conta de mim e do Mário, para falar a verdade, né? Fernanda, você fez como graduação as Ciências Contábeis, mas você tem interesse de trabalhar nessa área? Ela foi um trampolim para outras áreas que você, assim, conheceu? O que você me fala? Por que você escolheu contábeis, por exemplo? Hoje eu não me vejo atuando, só que o curso foi muito bom, abriu muito a minha cabeça para muitas coisas dentro das empresas e dentro da empresa, dos ambientes de trabalho. Porque é um curso bastante amplo, né? A gente passa por diversas partes. Então, eu levo hoje comigo a parte técnica, só que eu não me vejo... Contadora. Atuando, né? Como contadora. Com isso. E, assim, a Fernanda é o seguinte, gente, eu tenho que falar dela, porque ela mesma não fala dela, entendeu? Mas ela só tirava 10. Eu acho que comigo ela nunca tirou uma nota menos que 10. Igualzinho, ó. Igualzinho o Mário? Capaz. De jeito nenhum. Mas eu chuto dizer que a sua nota foi... A média da faculdade deve ter sido acima de 9,5, por aí. Por aí. Talvez ela perdeu meio pontinho. Então, na sua trajetória, você sempre buscou, Fernanda, ter essa excelência em nota? Porque eu era ávida por nota. Estou falando assim, por mim. Eu estudava mesmo para tirar 10. E aí você tirava muita nota máxima, né? Esse era o seu objetivo? Era uma consequência? Me fala um pouco aí da sua vida de infância mesmo. Sempre foi desse jeito? Essa perfeição, essa questão de assim, ser excelência mesmo, né? Ser diferenciada. E ser diferenciada sem ficar falando muito, entendeu? Mais na sua. Olha, eu sempre tive muita facilidade para aprender qualquer coisa. Só que teve uma hora que eu caí um pouco do cavalo nesse sentido. Porque como eu sempre tive muita facilidade, eu não precisava ficar estudando muito. Então, com o que a gente aprendia na sala de aula, eu fazia as provas e eu ia muito bem em todas. Até o momento que eu não fui.
Aí foi que eu sofri um pouquinho e que aí eu mudei de, eu não vou me importar mais com a nota em si, eu vou me importar mais com o conteúdo. Então, aí eu virei um pouquinho a chave, eu passei a importar mais com o conteúdo que eu estava aprendendo. Aí, para estudar, eu cresci na zona rural. Então, eu saí, meus pais até hoje moram lá, e eu me mudei só quando eu fui fazer a faculdade mesmo. Então, como a gente crescia na roça, a gente não tinha ainda, por exemplo, internet, computador. Então, eu estudava mais com livro, essas coisas mesmo. Então, e para estudar, eu tenho o conteúdo da sala e depois eu gostava de ficar lendo em fontes diferentes, porque eu não ficava lendo sempre a mesma coisa. E aí também confrontava uma com a outra. Então, eu tinha lido tal assunto em um livro, eu li o mesmo assunto em outro, eles explicavam e abordavam de outra forma. Aí eu já lembrava, naquele outro foi assim, assim. Nesse aqui eu entendi melhor. E aí eu absorvia mais, sabe? Entendi. E aí na faculdade que eu fiz essa busca ainda mais. Que aí, quando eu entrei para a faculdade, eu comprei um computador também, que aí eu aprendi a mexer tudo, e aí o universo com a internet do conhecimento se expande demais, né? Entendi. Fernanda, e assim, hoje você atua na área comercial, então vendendo, se relacionando, embora você seja uma menina que, assim, que eu olhando assim, eu acho que é um pouco mais tímida, mas que quando você está ali fazendo uma apresentação, você tem toda a desenvoltura comercial e tal. E do outro lado, então, um lado seu é para esse de conversar, interagir, conectar, né? Hoje, a nossa frase lá é a conexão entre as pessoas transforma o mundo. Eu gosto muito de falar dessa frase. E, ao mesmo tempo, você tem esse perfil analista. Essa questão dos dados. Então, como que essa questão dos dados, de trabalhar, surgiu na sua vida? Assim, como que você começou a trabalhar com questão, se interessar por análise de dados? Uhum. Com os dados em si, acho que eu comecei para mexer com dado, acho que a primeira vez que eu mexi no Excel foi, inclusive, para uma matéria sua. Foi práticas contábeis no primeiro período. Sim, eu vou chorar. Que aí eu abri da primeira vez o Excel. Eu demorei lá uma tarde para fazer uma coisa que 10 minutinhos a gente consegue fazer hoje. Aí eu vi, não, eu preciso dar um jeito nisso. Que todo mundo fala que é muito bom, que ajuda muito. Aí eu fui fazer cursos. Nessa época eu estava fazendo muito cursinho online, que aí eu estava só estudando, então eu achava um assunto interessante, eu ia lá, me inscrevia. Tem muitos que eu não acabei ainda, só que estão lá, mas dos mais variados temas também. Então eu fiz cursinhos, eu fiz um curso na Escola do Trabalhador, que era do governo, uma plataforma que tem cursos gratuitos. Fiz o básico, o médio e o avançado. Depois eu fiz o mesmo curso na Fundação Bradesco, que é aquilo de pegar também fontes diferentes para ver a mesma coisa, inclusive coisas que eles abordavam aqui, eles não falavam aqui, ou aqui coisas novas. Aí fiz também o básico, intermediário e avançado, só que o básico a gente foi pulando um pouquinho. Nesse meio tempo também, eu comecei a ver muito vídeo no YouTube. Aí usando o algoritmo da internet, né? Como eu estava pesquisando isso, eles me devolviam sobre isso. Aí eu via muito vídeo, tinha muita dica, que eu ia fazendo também. Só que para mexer mesmo mais a fundo, aí foi no trabalho mesmo. Que aí sim, a gente tem o desafio, né, de resolver algum problema, e aí você vê também, você sente que você sabe resolver isso. Então a gente usa a criatividade nesse sentido. Aí isso no Excel, eu comecei a fazer dashboards dentro dele. E dentro desses canais que eu acompanho, aí eles começaram a trazer o Power BI, que é a ferramenta da Microsoft, e iam ensinando também. Mas eu tive só um primeiro contato de conhecer. Isso existe. Aí, que eu fui mais a fundo mesmo, foi no trabalho. Que aí vocês começaram a implantar, né, os painéis,
Acho que no começo eu não estava tão envolvida. Depois que eu fui entrando mais primeiro na parte de fazer o esboço do painel, né? A gente discutia os gráficos, o que iria. Aí esboçava, ele desenhava mesmo no Excel, por exemplo, e passava para os meninos o projeto. Entendi. E aí depois que passou o projeto para os meninos, eu ajudava eles na parte de acabamento deles. Depois do acabamento, que eu ia falando, eles iam fazendo, mas aí tinha um conflito até de comunicação, né? Isso dá para fazer, isso não dá. Aí eu fui vendo mais vídeos também, estudando um pouco mais. Aí eu passei a pegar e fazer o acabamento, junto, inclusive, na época com o Felipe. Ele também é muito bom, tem muito bom gosto para essas coisas. Então, eu aprendi bastante com ele também. Então, do acabamento, aí eu fui indo mais na ferramenta. Aí fazendo pequenos projetinhos internos mesmo. Aí, nesse momento, tudo dá para colocar em painel. Então, eu tenho uma planilha de controle de gasto pessoal. E se eu colocasse isso em painel? Eu tenho essa lista de clientes aqui por região. Eu vi que aqui tem um mapa. E se eu colocar no painel? Se eu colocar um mapa? E se eu colocar um mapa com esses clientes aqui no painel? Aparecer a quantidade, um monte de pontinho no mapa. A minha lista de supermercado, dá para colocar no painel. Ai, meu Deus do céu. Aí tudo eu tentar colocar. Ai, show de bola. Quando a gente fala, então, existe tecnicamente, né, uma diferença entre dados e informações, né? Mas tudo, na nossa vida pessoal mesmo, você está falando de colocar no painel, mas tudo que a gente vai fazer um exame de sangue, por exemplo, existe lá um painel. Tudo né, dá para colocar. Para mulher, homem, criança, tem uns parâmetros, né? Que são aceitáveis, que você está dentro ou está fora. Então, o que são os painéis, né? A gente olha lá no carro, a rodovia não pode passar acima de 100. A gente tem um dashboard dentro do carro, né? Até o termo dashboard, ele nasceu disso, do painel de carro mesmo, né? É uma forma fácil, rápida, da gente achar aquela informação que a gente está precisando. Então, existem várias metodologias, várias técnicas, vários livros e técnicas diferentes, mas, no fundo, todas canalizam para painéis de dashboard, informação à vista, informações gráficas, resumos numa tela, né? O dashboard nada mais é do que uma tela, um mapa ali, um quadro com informações importantes. Então, eu lembro assim, de eu trabalhar na faculdade, na área de controladoria. Algumas modalidades de indicadores, né? Que é o BSC, que é o Balanced Scorecard, que tem as 4 visões, as 4 perspectivas. A gente trabalha com KPIs ou KPIs, depende, aportuguesou ou não, né? Que são as chaves também, que são indicadores. Um outro nome também, dashboard. Um outro nome, BI. Mas tudo, gente, tudo são indicadores. Para levar informação. Tudo são parâmetros, né? Uhum. E o que você utiliza na hora que você está criando um painel, né? Geralmente, seus painéis, eu observo, você gosta muito de usar Pareto, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho disso daí, porque seria eu ir diretamente ao ponto, eu elencar o que é importante, né? Mas quando você está construindo os painéis, como que você trabalha, entendeu? Falar um pouco para a gente o que está por detrás, porque tem gente que fala assim, não, é só um ajustezinho, muda só daqui para lá, só trocar. É só trocar, coloca isso aqui. Mas não é, né? Existe toda uma bagagem por detrás disso. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho na preparação dos painéis, o que você usa, o que você acha mais importante. Me fala um pouquinho sobre isso. Uhum. Que hoje você é uma das maiores especialistas em painéis que eu conheço. Olha, primeiro, Silvia, acho que essa matéria de controladoria, inclusive, eu fiz com você. Uhum. Desses indicadores, eu lembro. Muitos deles eu aprendi a curva de Pareto mesmo, ABC, foi aí. Foi na minha, tá vendo, gente? Silvia Cultura. A Fernandinha, uma vez, ela postou, ela colocou lá, controladoria é uma matéria para a vida, né? No caso, a Fernanda não sou eu. A Fernandinha, ela colocou lá.
Controladoria é uma matéria para a vida, né? Está dando ensinamento para a vida. Que falava dos pontos fortes, pontos fracos, de você elencar os pontos importantes para as empresas. Então, a gente elencar os pontos importantes para as fazendas. Porque, assim, não adianta a gente ter muita informação ou muitos números. Provavelmente eu não vou conseguir agir sobre todos. Sim. Então, o ideal é elencar os mais importantes. E isso a gente sabe fazer bem, né? Mari faz isso muito bem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí como que você trabalha essa questão de manipular os dados, o que é importante, o que não é. Então, vamos lá. Primeiro, tudo surge de uma ideia, né? Muitas vezes do Mário mesmo, ele que surge do nada num dia, eu achei isso daqui. Achei legal. Igual, teve um painel de colheita mesmo, acho que foi uma matéria que você me passou, faz um gráficozinho disso daqui. Só que aí foi tão interessante que foi, acho que era a produção, né? A produção de café de 2022, ou 2021. Conab, Brasil, Conab Brasil. É. Mas tinha tão poucas informações, eu fui atrás da fonte. Aí é da Conab. Vamos ver se eu acho um número maior, pra gente fazer bonitinho, ia fazer no Excel. Eu vi, ficou show de bola esse daí. Aí eu achei a fonte, aí eu achei vários dados, aí eu achei histórico. Aí era aquela... Por que não colocar no painel? Aí vamos trabalhar tudo para colocar no painel. Mas como que a gente trabalha a partir dessa ideia? Então, teve a ideia, aí eu já sei a base, vamos fazer um painel financeiro. Aí no sistema, o sistema todo está em SQL. Então, o sistema todo é estruturado em tabela. Então, nem sei se é certo falar esse termo, mas é um Excel gigante como com várias tabelas. Parecido, né? Parecidas. As informações ficam orientadas em colunas, linhas. Muda que as formas. Em vez de eu usar um se, eu vou usar um if, por exemplo, para fazer a consulta dessas tabelas. Então, a gente tem o objetivo do painel. Aí eu sei as tabelas que eu vou precisar. E eu começo a organizar esses dados das tabelas. Então, eu tenho o dado bruto que o sistema fornece. Eu vou tratando esses dados. Então, eu separo os campos que eu vou precisar, que eu não vou precisar, organizo essa informação. Então, essa é a minha tabela fato, da onde vai partir tudo. Essas outras são dimensões que eu vou usar para analisar isso. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela fato, que é a minha movimentação do financeiro. Eu tenho uma dimensão que é, esse aqui é o fornecedor, os fornecedores, esse aqui são as fazendas, essas daqui são as contas financeiras, que tudo está interligado. Então, eu faço essa organização interna lá dentro. Depois dessa organização, que aí já parte para começar a estruturar o painel, que aí é no sentido de quais informações a gente vai colocar, quais são mais importantes. Determinou quais informações, vamos organizar. Essa informação aqui é um totalizador, então vamos colocar um card com essa informação. Essa outra eu vou analisar ao longo do tempo. Então um gráfico de linha, por exemplo, vai encaixar muito bem. Essa daqui eu preciso confrontar com essa outra. Então vamos cruzar a linha, vamos fazer barra e linha. Então, cada informação tem uma forma melhor que a gente vai conseguir visualizar ela. E aí também, dessas informações, tanto organizar como a gente vai visualizar, quanto as que são mais importantes para dar destaque. Aí que vai da posição que a gente vai colocar, das cores que a gente vai usar para elas. Então, por exemplo, você comentou dos indicadores, a gente usa muito o Kanban. Então, para dar uma atenção, o Kanban com aquelas coresinhas do semáforo mesmo. Então, vermelha tem atenção, já estourou, está perto do tempo. Amarela está aproximando, verde está tranquilo. Aí a gente usa também o Pareto, que você comentou, com a curva ABC, onde, no conceito de Pareto, assim, basicamente, é que em determinado trabalho, 80% dos resultados resultam de 20% das causas. Então, 80-20. Então, por exemplo, numa curva de custo de estoque, é onde a gente tem uma curva ABC dessa. Então, 80% dos produtos, normalmente... representam 20% do custo. 20% dos produtos representam 80% do nosso custo. Exatamente. Então, a gente já destaca isso. Outros indicadores que a gente usa bastante, no financeiro tem muitos confrontando o tempo. Então, análise com o ano passado. Principalmente cafeicultura, que é bianual, né? Então, sim, é bom conferir, às vezes, 4 anos, né? É sintetizar a informação, né? O que eu vejo que você gosta muito é de ranquear. Também, vocês adoram ranking.
que eu vejo. Incentivar a competitividade. Comparativo, ranking, as cores, né? Tem toda uma tratativa aí, visual também, porque o painel, ele tem que ser agradável, né, ao usuário. E aí, por exemplo, vamos falar do GA. O GA, ele tem os painéis, vamos dizer aí, que são os painéis chaves, os painéis que são padrões do sistema, mas só que a gente acaba customizando, né? Porque eu imagino que o patriarca gostaria de enxergar a informação de uma forma diferente. Eu é que não vou ser a pessoa que vou falar para ele usar do meu jeito, eu faço para ele, né? Sim, então acaba às que vezes você a gente tenta com um jeitinho, isso daqui não encaixa, mas é a mesma informação, muitas vezes. Aí tem uns que falam assim, não, mas eu quero desse jeito, vamos fazer desse jeito, né, para ele. Então, além de ter todos esses que são os padrões, né, você ainda acaba personalizando para ficar mais gostoso para ele usar. Porque não adianta a gente ter um painel que a gente não utilize, né? Então, do GA, quais são os painéis que tem? Tem na parte de mão de obra. O painel, hoje, praticamente todo o sistema está coberto. Então, por exemplo, a gente tem na parte financeiro, um painel específico do financeiro e um específico do IR. Mas o financeiro, ele abrange todo o financeiro. Então, toda contas a pagar, contas a receber, já pagos, uma visão de orçamento, visão de fluxo, visão de investimento. O IR para fazer uma análise prévia de como que está o resultado que vai ser declarado no imposto. Aí a gente tem painel também. Só para apontamento. Só para apontamento. Painel mecanização, colheita. O de colheita é um dos que eu mais amo. Estoque, custo, eu amo. Simuladores, é bacana demais, né? Então, o que acontece um pouco, só um ganchozinho, Fala né? um pouquinho, Mário. No começo, eu e Renato evoluímos muito o sistema nas nossas viagens. Então, a gente ia, estava o dia todo ocupado ali, aí tinha que retornar 5 horas de viagem. E ali a gente vinha discutindo, olha, se nós fizéssemos isso, melhor. O que acontece hoje? Eu e Fernanda, onde está um, está outro. Então, nós estamos viajando, nós estamos em cliente. Às vezes está à noite lá, nós estamos discutindo sobre o painel. Nós estamos andando, nós estamos discutindo como melhorar. Então, como o dia, às 8 horas do dia ali, ela é totalmente ocupada, ou você está com o cliente, ou você está fazendo uma coisa, sobra para a gente as viagens. Então, as viagens são muito produtivas. Inclusive, o painel de atividade nasceu de uma viagem. Sempre. As coisas boas do sistema vêm de viagem. Foi para um cliente, acho que a ideia que você falou, ele precisa ver as adubações dele. Vamos colocar num painel. Então, aí nasceu do essas painel de melhorias vêm dessa viagem, que a gente tem tempo, a gente não sabe ficar, né, parado. Então, aí a gente vem conversando e isso vem melhorando. Aí surgem as ideias. Às vezes estou lendo alguma coisa, penso uma coisa, mando uma mensagem para ela à noite. Falo, não preocupa, não vai mexer com isso agora, é só para você só amanhã. Para lembrar. Amanhã ter uma coisa já para pensar, né? Então, acho que essa questão... Primeiro, a gente se dá muito bem, né? Todo mundo pergunta, ela é sua filha? Foi quase. Então, só falta passar o papel. Eu vou passar lá, falar com os pais dela, fazer sua filha? Já guarda compartilhada. Então, quase. Então, a gente se dá muito bem, Você me roubou ela, né? Porque ela era minha. E as nossas viagens a gente conversa muito. Às vezes a gente vem do Espírito Santo, é 2 dias de viagem. O que a gente vai falar? Painel. Então, a gente vai parando nas lavouras também. Vai parando, vai tirando foto. Será que é essa planta? Vem visitando tudo. É uma delícia. É interessante. Conviver com a Fernanda é show de bola. Essa paz, né? Essa tranquilidade. Então a gente... Por exemplo, às vezes eu estou mais agitada, mas eu olho a Fernanda assim e falo assim, não, tem que acalmar. Né? Porque a plenitude é a Fernanda, né? Mas eu acho legal isso, sabe? Porque ela consegue captar aquilo que você pensa, né? Porque o Mário é muito águia, né? Muito estratégico, pensa muito rápido. E a Fernanda consegue materializar isso daí, com toda tranquilidade, com calma. Mesmo o Mário sendo afobado, você consegue planilhar ali, desenvolver aquela ideia que ele teve. Eu acho que você leva talvez ali uns minutos para interiorizar aquilo, entender, processar e depois dali só executar, né? Com bastante tranquilidade, né? Agora, o que é interessante que vocês falaram aí, por exemplo, dessa viagem que surgiu o painel de apontamento. Os painéis, mesmo numa primeira fase de, tipo, o cliente, a gente trabalha com fases, né, de implantação. Então, a primeira fase são os apontamentos básicos, mão de obra, máquina, produto e o caixa financeiro.
mesmo, vamos supor, no primeira ida do nosso grupo de implantação, ou que seja à distância, a gente consegue liberar os primeiros painéis. Sim. E isso vocês fizeram pensando nisso ou acabou sendo... Não, acabou encaixando. Acabou encaixando. Esse daqui dá para já utilizar. Quer dizer, você imaginou, eu implantei o sistema ontem, o pessoal começou a fazer apontamento no coletor, começou a descarregar no sistema, e eu estou viajando, estou lá em São Paulo, minha fazenda é lá no interior de Minas, eu já estou olhando pelo meu celular o apontamento de ontem. Então, isso aí é importante, né? Então, os painéis, eles têm desde uma simulação do imposto de renda, que é uma coisa extremamente estratégica, na minha opinião. Simulação de resultado, ele dá a margem a todo momento. Se eu fechar minha safra, qual a margem que eu vou ter? Quer dizer, a gente chega a esse nível, né? Controla os contratos, né? As fazendas têm muito contrato futuro, já fechei tantas sacas a tanto, fechei tanto a tanto. Você tem disponível ainda para fechar X sacas. Se eu fechar tanto, então um simulador que o dono, o proprietário, o gestor simula o resultado dele a qualquer momento. Então, tem painel para todo mundo. E agora realmente tem informação. Antes a gente tinha muito dado. Dava preguiça, né? Tem pessoas de todo jeito. Tem pessoa que pega muito dado e consegue manipular, gerar uma informação. Eu, por exemplo, sou de olhar num painel e eu quero aquilo mastigado. Então, eu acho que hoje, realmente, o GA tem informação. Então, você bateu o olho ali, você pode tomar uma decisão. Em qualquer área do sistema. Em custo, em financeiro, em apontamento, mecanização, custo da frota, qual a idade que eu devo substituir meu trator. Isso é coisa fantástica, né? Então, você bateu no olho ali, tem uma análise completa do teu sistema de frota, RH, tudo de RH está em painel, planejamento, tudo está em painel. Quer dizer, a gente ficou doido com o painel, não é à toa, porque isso traz resultado, né? Então, a pessoa bateu o olho ali, ele vai tomar uma decisão muito assertiva. Ele está vendo se o negócio dele está indo bem ou mal, nasce num planejamento. Você tem lá todo o planejamento pessoal da agrícola. Previ 200 serviços, eu gastei 200 ou eu gastei 400? Se eu gastei 400, o meu financeiro vai ficar ruim. Então, tem painel para quem executa, tem painel para quem faz o financeiro, tem painel para quem cuida de estoque, tem painel para quem quer ver o resultado, a margem dele, tem tudo. Então, o sistema hoje está coberto com essas informações, realmente informações para tomar decisão. Antes a gente tinha muito dado, muito relatório, muito dado. Até 3 anos atrás era assim. E a mudança brusca, né? A pessoa tinha que saber qual relatório, ir ao escritório e pedir aquele relatório. Hoje a pessoa recebe a informação, sem pedir nada. Quer dizer, e outra característica dos painéis que me agradam muito é que ele audita, né, Fer? Ele audita qualquer distorção. Quantas vezes eu e a Fernanda estamos de cá, na nossa área de inteligência, né? A gente criou uma área de inteligência, depois a gente vai falar. Mas quantas vezes nós estamos de cá, o cliente está de lá, a gente acha erro. Sem ir na fazenda, sem ter acesso à fazenda, porque o painel, ele audita o sistema. Fez um ponto errado, fez uma coisa que desviou. Os painéis auxiliam muito nessa gestão, principalmente de hoje em dia, que você precisa de informação rápida, você precisa tomar decisão rápida. Então, do tempo de você procurar um relatório ou ir atrás, não, a informação já está lá. Você vê ela a todo momento. Então, ela é atualizada até 8 vezes ao dia. Então, se você entrou, você já sabe, você já vê rápido. E essa questão da juventude, né, dos painéis e tal, a juventude é a ala aí da Fernanda, né, que trouxe isso daí. Então, eu acho assim, é um advento para o GA, então, assim, a Fernanda tem um papel muito importante nessa questão dos painéis. Eu lembro, ela citou o Felipe, eu lembro o Felipe lá atrás falando dos painéis, falei, meu filho, nós não estamos no momento ainda. Quando a gente estava migrando, o gerente agrícola para a GA Master, e estava complicado. O pessoal reclamando, há anos no gerente agrícola, migrando para a GA Master, eu falei, só não é o momento. Aí chegou a pandemia, deu uma refrescada, ficamos em casa, ficamos home office, né? Não podia viajar. Não podia viajar, ficamos home office e as demandas foram saindo. E nesse momento nós colocamos todos os painéis de BIs para funcionar. Mas isso já estava guardado desde a época do Felipe, que era uma sugestão dele. Falou, olha, pai, se a gente colocar isso em painel, vai ficar bacana. Eu falei, não, vai ficar muito bacana, mas ainda não é o momento. Felipe também é de dados, né? Felipe gosta muito de manipular dados, sabe, entende bastante dos comandos, faz bastante, trabalha com banco de dados também. Isso. Ele gosta, né? É que na época, acho que a gente não tinha estrutura ainda, braços, né? Aí depois ficamos home office, as coisas acalmaram, o sistema estabilizou, aí conseguimos colocar o projeto em pé, né?
Então tá bom. E a Fernanda também trabalha na área de inteligência, né? E no comercial também. E no comercial, ela toma conta do comercial. Tem um pessoal que trabalha com ela, mas ela comanda ali o comercial. Tem as pessoas que apresentam, tem o pessoal que prospecta, tem gente que vende frota, mas a diretora comercial é a Fernanda, eles estão subordinados a ela. E a área de inteligência, isso são vocês dois, mais alguns consultores, né, do GA. Me fala um pouquinho como que surgiu essa ideia da área de inteligência. A gente começou assim, falando de benchmarking, falando de comparação. E aí, até por isso que eu também convidei o Marco, quando a gente fala de inteligência, a gente tem que falar de histórico, né? Uhum. A ferramenta a Fernanda traz, mas quando a gente fala de inteligência, tem que ser a bagagem. Igual quando a gente fala de um agrônomo bom é agrônomo experiente, que já passou não sei quantas. Então, assim, a área de inteligência, ela tem um ponto fundamental. Na nossa logo antiga, um dos ícones era o IGA, Inteligência Gerente Agrícola. Isso vem lá de trás. A gente já fez isso no passado na munheca. Então, a gente conseguia analisar quantos? 5, 6 bancos de dados. Olha, você está mais eficiente nisso. Mas era um transtorno. Tinha que entrar na mão, tirar a forceps, né, a informação e gerar e comparar. O que depois nós estabilizamos toda a parte do painel, eu falei, Fernanda, agora nós vamos criar uma forma eletrônica de comparar e nós vamos reestruturar a área de inteligência. O que é a intenção da área de inteligência do GA? A GA vai virar uma empresa de consultoria? Não, não vai. A GA sempre tem o foco de ter o melhor sistema do mercado, melhorar o sistema todo dia, viajar, conversar, o que nós podemos fazer, e nossa principal função é atender nosso cliente bem, né? Então, o que essa área de inteligência tem de pretensão? De pretensão dar dicas, tanto para o cliente quanto para o consultor que tem aquele número de clientes GA. Ele pode usar a plataforma da mesma forma e ele analisar o banco eletronicamente. Você está mais eficiente nisso, menos eficiente naquilo, você pode melhorar aqui. Nem não é melhorar, tá? Cada fazenda tem uma realidade. Quando você olha o número friamente, não dá para falar essa fazenda é melhor que aquela. Mas você tem que expor essas informações para que os clientes comecem a analisar. Basicamente, é mexer com a equipe, né? A gente sabe que na agricultura, eu trabalhei muitos anos como gestor de fazenda, né? Se qualquer um de nós for lá para uma atividade, sentar naquela atividade, falar, eu vou melhorar essa atividade, você melhora. Então não precisa nem ter muita experiência, é vontade. Então, a área de inteligência da GA, ela vem fazer isso, ela vem mexer com a equipe, sempre à distância, nós sempre vamos analisar o banco de dados à distância, dar alguns feedbacks, dar algumas informações, olha, a tua frota está com consumo tal, a tua frota é essa, tem essa idade, a frota do outro é assim, quantos quilos de nitrogênio você está usando por hectare, como é que está a sua produtividade, como é que está o seu controle de praga e doença, como é que está a sua produtividade. Então, sempre cruzando isso. Agora, o GA vai falar, usa esse produto, usa aquele trator, ou usa tantos quilos de nitrogênio? Não, não é a nossa função. A nossa função é esclarecer os nossos clientes que tem gente que consegue fazer daquela forma. Ele vai conseguir? Ele tem que analisar. Eu estou nessa região? Eu estou nessa atitude? Eu tenho essa possibilidade, sim ou não? Então, cada fazenda tem que fazer essa análise. Eu diria o seguinte, que até a área de inteligência nós estávamos da porteira para dentro, né? Muito análise, olha, qual a tua rentabilidade, qual o teu custo, como é que está a tua eficiência. E pós área de inteligência nós abrimos a porteira e saímos para fora. Então a gente consegue hoje, nós temos um grupo de 17 produtores que estão sendo convidados, né? Esses 17 é o primeiro grupo de inteligência que é do café arábica, depois nós vamos criar o do robusta e depois nós vamos criar o de soja, cereais como um todo, mas o primeiro grupo foi café, nós convidamos 17 produtores, os produtores produzem 2% da produção nacional. É muito relevante. Os 17 é muito relevante, quer dizer, então lá tem produtor que tem custo assim, o outro assado, essa diferença são todos muito eficientes, mas tem uma diferença lá de 6, 7 mil reais por hectare de um para outro. Quer dizer, eu posso melhorar R$1.000? Pode. Então, é o GA que vai falar isso? Não. O GA vai mostrar um número para que a equipe, junto com o seu consultor, junto com o seu agrônomo recomendante, mexa. Olha, teu custo de desbrota está desproporcional. Está muito alto.
Aí o produtor vai puxar o técnico, vai puxar a equipe. O que nós podemos fazer? O que tem sido feito, né? E talvez o próximo passo, Fer, é o que a gente já falou, de fazer os encontros virtuais. Sim. Com essas fazendas. E a fazenda que está melhor naquele item, ela vai explanar. Porque no final da história, eu não acredito que uma fazenda seja concorrente da outra. Não são. Não são. Ontem né? eu pus 2 numa sala, pra gente falar de pós-colheita, de fermentação. Então, os 2, né, coloquei, cada um faz de um jeito, e aí o Rodrigo falou, Silva, vamos fazer um encontro virtual, vamos encontrar, vamos falar agora, todo mundo consegue ajudar todo mundo, a gente está no mesmo barco, então... Acho que na agricultura, né, tem muito isso, né? Essa eu acho parceria. que a gente pode fazer esse meio de campo. Olha, pessoal do GEA que faz fermentação, vamos fazer o primeiro encontro virtual de fermentação? Ontem ele pediu. Eu acho que o Rodrigo é top, então. Top e a gente já pode começar puxa a nossa orelha, a fazer reclama. isso. Ele toca, né? O Rodrigo Ele tem uma toca, característica que ele mesmo põe a mão na massa, então. Ele é o dono bacana. que toca, Ele que tá falou, lá no não, dia a dia. Silvia, quando chega aqui eu não gostei, não tá bom e tal. Eu tinha pedido isso daqui, não saiu. Eu falei, não, realmente, ano passado não saiu. Ele tinha uma coisa que ele tinha pedido, transferência entre tulhas. Ele falou, Silvia, eu já tinha pedido isso daqui, não saiu. Eu falei, não, mas esse ano tô te dando minha palavra, eu vou fazer agora. Coloquei um desenvolvedor a partir de hoje, 15 dias, para fazer, porque minha palavra é de honra. Não, porque... mais do que isso. Nós prometemos de ir lá, ficar na fazenda um dia com o desenvolvedor, nós vamos agora. Então a gente vai ficar um dia lá no processo e já fica aí o desafio para a gente promover esse encontro entre as pessoas que fermentam. A gente pode começar pelo... pode ser de fermentação e pode... de pós-colheita como um todo, né, Mário? De colheita. Nós estamos aí na boca da colheita do arábica. Mas a fermentação é um processo que ainda está muito novo. Então, tá mesmo. Tem muitas dúvidas, né? Então é um assunto específico que gera uma discussão bacana. Não, eu falei, Beth, eu não sei nem o que é, pra falar a verdade. Eu não, eu chamei o meu amigo universitário para ele me ajudar. Ele ainda puxou minha orelha, por causa de um pedido de transferência entre tulhas, né, que ele tinha pedido. Agora, o que eu vejo é a Fernanda mergulhada nesse negócio aí do inteligência. Que tanto ela faz, porque ela tá lá mergulhada. Não, mas apresenta, vamos ver o benchmarking hoje. Como que tá? Mas e se a gente colocar essa informação aqui? Toda reunião nossa desse outro jeito, tem demanda. Toda vez que a gente abre esse painel, é uma coisa nova que a gente tem que mexer. Aí vamos voltar nos bancos. Eu me vejo antigamente quando eu era gestor, né? Então, se eu tivesse uma ferramenta dessa, gente, eu estava tranquilo. Então, eu quero tudo que eu me ponho na posição do cliente e eu quero que o painel... que essa área de inteligência dê essas respostas. Né? Quantos quilos de nitrogênio eu uso para produzir uma saca? Quanto que o outro produz? Agora nós estamos com um problema assim, insano. Quanto que eu pago o meu nitrogênio? Nós estamos com esse problema para resolver, porque se eu comprasse fórmula simples, que é só nitrogênio, é fácil. Pego a fórmula simples e divido o preço do nitrogênio é tanto. Mas eu compro uma fórmula que ela tem potássio, fósforo e nitrogênio, e as coisas não são o mesmo preço. Né? Então estamos com esse problema para resolver. Mas a gente resolve. Mas eu falo assim, a área de inteligência veio para isso, para análises complexas, que vão ser feitas de forma muito simples e que vão trazer muito resultado. Então, eu pus na minha cabeça que qualquer cliente nosso pode ganhar R$1.000 por hectare, usando essa área de inteligência adequadamente. Então, toda ferramenta ela tem que ser usada adequadamente, não pode simplesmente pegar um número e sair chutando o balde, não é assim que funciona. Não. Primeiro analisar, olha, eu estou aqui, o outro está lá. Café tem muito disso, 30 quilômetros dá uma diferença brutal de uma fazenda para outra. Condições de altitude, condições de solo, clima, varia muito. Boa Esperança para Alfenas tem uma variação grande. Então, tem que se tomar esses cuidados, a gente não quer induzir a nenhuma precipitação, mas a gente quer fomentar a melhoria interna, o Kaizen lá que a gente ouviu tanto lá atrás, com pequenas melhorias constantes. Também gosto. Usa a ferramenta para isso. Então, dessa forma, eu falo para a Fernanda, nós vamos ser reconhecidos como uma ferramenta fundamental e necessária para a sobrevivência e para a melhoria de eficiência das fazendas. Né? Mas a Fernanda ela faz um trabalho ali de adequação dos bancos, das atividades. Tudo que eu falo para ela tem que ir lá e resolver o problema nos painéis. Você faz uma adequação ali, né? Sim, a gente tem que primeiro auditar os bancos e padronizar. Porque o GA, todos os cadastros deles são abertos para o cliente fazer. Então, o cliente pode ter cadastrado
Vamos supor um produto A, o outro cliente cadastrou esse mesmo produto A, só que com o nome AB. Então, cadastros, quando a gente vai comparar, são diferentes. Então, a gente tem que transformar isso tudo em igual. Então, esse é o trabalho fundamental que você está aí mergulhada, fazendo momento, esse sim. ajuste, essa padronização, Dentro para poder dos bancos estar de numa dados. mesma base. Essa atividade, ela é controle de praga e doença, ela é controle de mato, ela é colheita, ela é pós-colheita, porque os processos são diferentes, então é que a gente quer mostrar para as fazendas também quanto custa o pós-colheita. Você gasta quanto a mais no pós-colheita para produzir uma saca de café? Eu gasto R$10. Quanto que você retira do mercado a mais? Eu retiro 50. Ok, você está no caminho, né? Então, todas essas informações a gente tem que preparar, porque o sistema não foi pensado dessa forma, né? Então, a gente tem que começar a colocar inputs em todo o sistema para falar, isso é isso. Por exemplo, é uma coisa meia louca, mas fala assim, colheita de café de chão com miaque é varreção. Porque o sistema tem que identificar se é colheita, varreção ou é colheita de árvore. Por quê? Indicador percentual de varreção é importante para a fazenda. Então, a gente tem que falar quantos % da colheita é varreção. Então, a Fernanda vai tendo que fazer essas adequações dentro do sistema. Daqui a pouco vai virar uma agrônoma. Já é. De café eu já entendo bastante. Já entende, né, Fernanda? Bastante. Esses dias eu estava explicando para o pessoal como que foi. Era a parte de previsão de café. Como que eles fazem previsão, por que pode ter mais de uma. Mas hoje o grande trabalho é igualar essas informações de cada um dos bancos, para aí sim a gente conseguir comparar. Porque se aqui está diferente, não tem como a gente comparar e nem ter confiança para isso. Até dentro do próprio painel, a gente tem os 17, mas para comparar, dentro do próprio painel a gente pode fazer no filtro. Então, eu sou pequeno, mas aqui a gente tem uma faixa de área, eu só vou me comparar até 500 hectares, por exemplo, porque meu poder de compra é diferente do outro que tem mais de 3 mil. A minha região é essa, então eu quero ver os produtores que estão por aqui. Entendi. Meu grau de mecanização, meu grau de irrigação. Então, tem todos esses parâmetros que você pode ir diminuindo no grupo. Para poder ter uma assertividade melhor, né? Sim. Agora, Fernanda, quando você está liberando um painel, um grupo de painéis para o produtor, né? Para o dono, geralmente é o pessoal que toma decisões, né? Ou é o dono, ou o filho, ou o CEO, administrador. O que você chama atenção? Como que você passa isso? Porque também, gente, não adianta só liberar, colocar lá à disposição, olha, o link é esse, seu login é esse, né? Então, como que você faz isso? Como é que é o teu trabalho para poder trazer ele, para ele poder também utilizar bem os painéis? E já teve cliente que achou erro no painel, né? Tipo, isso aqui eu conferi, não é esse número. Eu estava puxando, tipo, ou usando um parâmetro errado. É interessante isso, Teve um né? cliente que achou esses dias, eu achei. Você achou, Mário? Achei uma coisa lá, da forma do nitrogênio, foi? É verdade. Achei um errinho lá. Então, quanto mais utilizar, melhor eles vão ficar, mais consistentes vão ficar, né? Sim, porque por mais que a gente confira tudo, olha, reolha, faz de novo. Muitas vezes, ou mudou uma coisa interna no sistema, colocaram uma nova tabela lá. Pode ser que a gente não está considerando isso no painel. Então, passou. Aí, vamos voltar, olhar, corrigir, subir de novo. E como que você faz como que você passa e você entrega esse trabalho? Aí ele fecha um contrato, né, dos painéis, tal, e aí você vai explicar para ele, você faz uma reunião, como que você faz isso? Porque eu acho assim, não é só passar um link, né, gente? Eu acho que não é isso. Primeiro, ele já conheceu, né? Toda a apresentação nossa a gente mostra, os painéis, tudo. Mas fechamos, a gente faz uma primeira reunião, onde eu mostro para ele todos os painéis. Então, você tem tudo isso daqui. É muita coisa para você implementar de uma vez só. Então, vamos por parte. Escolhe os principais painéis, ou vê por onde você quer começar e vamos escolhendo painel por painel. Vamos implementar o financeiro. Até para a pessoa pegar confiança também naquelas informações que ele está vendo. Então, pega confiança, olha o painel, explora, vê quais informações você gosta mais, porque é uma gama de informações muito grande. Então, ele tem que determinar também quais são as principais que ele vai trazer para a rotina dele. Exato. Então,
todo dia ou de tanto em tanto tempo eu vou olhar essa e essa informação para a pessoa ficar realmente conectada naquelas informações, porque a questão também de para você tá dentro do negócio sempre, porque se você não vê a informação no tempo certo também, de nada ela vai te adiantar. Verdade. Então ela simplesmente está existindo. Show. Verdade. É uma coisa que a gente faz também, lembrando aí a Fernanda, quando a gente faz a apresentação comercial, a gente fala, olha, nós negociamos os painéis separadamente, porque vai ser numa segunda etapa. O painel é que identifica quando aquela implantação inicial concluiu, né? O que eu chamo de implantação inicial? Todos os apontamentos, mão de obra, máquina e insumos estão sendo feitos, financeiro está sendo bem utilizado, toda a questão de rateio já está parametrizada e a pessoa já conseguiu fechar uma folhinha gerencial. Ok, primeira fase de implantação está feita. Nesta hora que a gente demonstra os painéis para o cliente com as informações dele. Porque numa apresentação comercial você está mostrando uma informação de uma coisa que não tem nada a ver com ele. Ele já gosta. Mas é uma coisa, uma fazenda teórica, né? Hipotética. Agora, na hora que você chega lá, Mário, é a sua fazenda, olha o seu número, opa, aquilo é bacana demais. Então, nesse momento que eu falo assim, olha, a implantação está ok, que é a primeira, né? O sistema é muito completo, então é um processo de anos até para você utilizar um sistema desse completamente. Mas o objetivo principal, que é saber o meu custo atual e saber o meu custo quanto vai ser, esse é o nosso objetivo principal. Então, eu acho que saber o custo atual, com 3, 4 meses, é nosso time hoje, né? Quando a fazenda se empenha, depois que as planilhas de cadastro chegou, com 3, 4 meses nós estamos implantados. Nesse momento, a gente apresenta os painéis para o cliente de forma modular ainda, voltando um pouquinho que você falou lá, que é o automóvel, né? Eu dou sempre esse exemplo. Nossos painéis, eles são modulares, em todos os modos do sistema estão cobertos por painéis. Eu quero coisa de RH, vou em RH. Planejamento financeiro, custo, vou em módulos. E a gente fala, qualquer cliente pode solicitar um painel personalizado, é uma página personalizada, depois de utilizar os nossos modulares, porque ele vai achando essa informação é muito importante para mim. Traz para o meu painel principal. Aquela outra do outro módulo Então, em um módulo só, o objetivo é esse, de ter o painel do automóvel, né? Temperatura vem do motor, velocidade vem da roda, nível de combustível vem do tanque. Quer dizer, de cada módulo a gente busca uma informação principal e uma página só o produtor pode saber como é que está indo o negócio dele, se está indo bem ou mal. Então a gente sempre fala, né, reforça com o pessoal, mas primeiro usa o nosso modular. Para depois, porque nós vamos fazer isso uma vez só, para não ter arrependimento, olha, essa informação era necessária, então a gente não tem tempo de ficar refazendo painel todo dia, mas usa bastante o nosso modular. O cliente pode até desenhar, eu quero esse gráfico aqui com essa informação, esse aqui com essa informação. Ele desenha numa página e manda para a gente faz o painel personalizado, que aí ele vai ter a visão do negócio dele. Até esse personalizado é muito bom, porque a forma de gerir é única de cada gestor, de cada fazenda. Então, ele tendo a sua visão, é a visão dele. Então, é o dia a dia dele lá. Ele vai conseguir usar melhor, né? Sim. Eu gosto assim, Silvia, né, particularmente, eu prefiro menos indicadores e mais assertivos, tá? É lógico que em um determinado momento, vamos pensar lá no GA, agora eu vou trabalhar só a minha questão de suporte. Então, agora eu vou trabalhar só meu dev, só o desenvolvimento, agora eu vou só o comercial. Aí, naquele momento, tudo bem, eu pego vários painéis, pego várias informações daquela área, mas, no todo, eu tenho alguns parâmetros que não são muitos. Eu pego se tem número de erros, como é que estão as solicitações, como é que está o nível de vendas, como é que está o nível de atendimento, se passou alguém de um dia para o outro. Então, a gente tem aquele telão lá, eu olho meus vermelhos, né, se tiver alguém sem atendimento, o prazo médio de retorno, o prazo de entrega. Então, eu tenho alguns poucos que eu escolhi, né? Eu prefiro ter poucos, a não ser que eu vá, assim, me debruçar muito só naquele assunto. Agora eu vou tratar só comercial, agora eu vou tratar só isso. Aí tudo bem, mais informações, mas eu, particularmente, prefiro escolher algumas, que é isso que vocês estão falando aí do personalizado. Vocês fizeram uma palestra lá no Encontro GA com elas. Eu vou pedir para a Maria colocar aqui, Mary. Inclusive, vem cá, Mary.
Vem falar um oi. Todo mundo do GA. Direta, Maria. A Maria fala pro pessoal assim, como é que é, Maria? Se inscreva no canal, ative as notificações de AgroSoluções e siga a gente na rede também, lá no Instagram. É porque o podcast é dela também, entendeu, Claro. gente? Então, tudo aqui tem as mãos da Maria, de Maria, né? Mas eu vou pedir pro pessoal colocar aqui, pode ser? Que vocês fizeram lá, que eu achei muito interessante. Esse foi um primeiro trabalho da nossa área de inteligência, né? Então a gente eu trouxe, eu queria mostrar, eu achei que foi muito legal. A gente Eu achei queria que ficou muito identificar- bonito, tá? Eu fiquei na organização do evento, então eu acabei ficando, então, para falar a verdade, eu não conseguia aproveitar tanto a palestra quanto eu gostaria. Porque eu fiquei nos bastidores e tal, mas eu achei o máximo esse Então, trabalho que isso vocês aí, fizeram. Isso aí identifica, assim, o porquê é tão importante controlar a área de mecanização das fazendas, as máquinas, né? Sendo que esses grandes grupos, né, máquina hoje em custo é um dos menores. Ela é 20%, ela só é maior que os rateios direto do financeiro, que é 19%. Produto é 32%, mão de obra é 30%, quer dizer, não é mais importante, não. O importante é controlar a máquina. Por quê? Porque a máquina, hoje as fazendas são muito mecanizadas. E a máquina que leva a mão de obra e a máquina que leva o produto. Então, relacionado com os equipamentos, estão mais de 80% dos custos da fazenda estão relacionados com a máquina. Então, é essa necessidade de gerenciar muito bem uma máquina, né? Próxima transparência para a gente ver. Isso foi fruto da área de inteligência, muito bacana. Fernanda, oi, cheguei. Muito bacana. Então vamos lá. Como é que é o custo de uma máquina? Um cafeeiro hoje ele custa sem depreciação e sem o operador, ele custa R$ 38,00 a hora. 60% desse custo é combustível. Esse número há 3 anos atrás era 40%. O combustível subiu muito, né? O combustível em relação aos outros itens, ele subiu muito mais. Disparou. Então 60%. E o pessoal hoje tem um foco muito grande em controle de combustível, que está muito correto. Tá. Mas vamos lá em Pareto, no custo da máquina, combustível é o maior? Não é, porque a máquina ainda não anda sem o operador. Ela usa um operador. Então, próxima transparência, nós vamos ver, pode passar a próxima, vamos ver que é o seguinte, o que acontece isso? O que a área de inteligência fez? Hoje, quando a gente chega numa propriedade, que a gente vai usar o GeaFrota, ele monitora a máquina e vê a eficiência da máquina. O que a gente trata de eficiência? A máquina é eficiente quando ela está trabalhando dentro do talhão. Então, quando você chega numa fazenda, a média hoje é em torno de 30% de eficiência, tá? Que o trator está trabalhando dentro do talhão. Um operador hoje ele custa R$ 150,00, tá? Outro número importante é a depreciação. A depreciação ela é depreciada por dia, porque você vende uma máquina com 10 anos, então isso é dia depreciação. Então, o valor do operador, quando você está com 30% de eficiência, você pega o valor do dia dele, que é 150, e divide pelo total de horas, ele dá R$ 63,00 na hora. O combustível dá menos da metade, 1/3 desse valor. Todo o custo máquina com combustível peça é 38, o operador é quase o dobro. Então, primeiro foco, consumo importante, mas o primeiro foco, vamos lá em Pareto, é melhorar a eficiência, fazer o trator trabalhar dentro do talhão. Então, por que nós fomos até 80% aí? Fomos 30, 40, 50, 60, 70, 80? Porque 85 foi os números que os nossos clientes mais antigos do Frota conseguiram de eficiência. A gente acha que isso é um limite, tá? Então, 85 é um limite para quem usa muito bem a ferramenta e gerencia muito bem as máquinas e os operadores. Então, quando isso acontece, ele desce o custo hora dele de 109 para 60. É quase 50%. Mantendo o consumo no mesmo lugar. Porque para resolver consumo é difícil. Você tem que trocar a tua frota. Ou ela está velha, ou ela tem uma marca que consome muito, ou ela tem uma potência que consome muito. Então esse é um problema meio sério de resolver que requer investimento pesado. Melhorar a eficiência não requer investimento, requer gerenciamento. Então, primeiro ponto a resolver isso, a área de inteligência fez com perfeição, demonstrando isso para o mercado, a necessidade de você fazer o operador trabalhar dentro do talhão, não perder tempo em deslocamento, não deixar trator parado ligado, não quebrar a máquina,
não perder, ter planejamento da atividade para no dia que você vai fazer, tudo está planejado, os insumos estão no lugar. Então, isso é muito importante. Então, hoje o foco é melhorar a eficiência, fazer o trator trabalhar o máximo possível dentro do talhão. É isso que nós mostramos lá, que ficou show de bola. Isso é um baita insight, né? Que a gente está preocupado com combustível. Eu falo, outra coisa que a Fernanda, né? Outra característica que eu tenho que elogiar, eu falo isso há muito tempo. Ela conseguiu fazer uma imagem que a pessoa, eu falo, a pessoa agora entende. Exatamente. Antes eu falava dessa importância. Falava direto, e nem eu também não tinha percebido. Na minha cabeça esse número existia, mas eu não conseguia. Eu tenho essa dificuldade que você não tem, que a Fernanda muito menos. Então, ela fez isso no papel. Olha a depreciação, ela cai de 17 para 6. Por que a depreciação cai quanto mais você usa? Você vende o trator com 10 anos de uso. Ninguém vai perguntar o orímetro dele. Entendeu? É 10 anos de uso, então ele vale a mesma coisa. Se ele trabalhou mais, a depreciação vai ser diluída para um número muito maior de horas, a base aumenta. Então está aí demonstrado. Olha que bacana. Então, esse tipo de feedback que eu quero que a nossa área de inteligência dê para os nossos clientes, né? Então, o desafio agora é fazer essa informação chegar aos clientes de forma clara, limpa. A área de inteligência, como é que foi o conceito? O conceito é esse, o teu operador com um encargo, ele custa R$150, custa até um pouco mais. Então o teu número ainda é pior. Trabalha nesse número, porque esse número requer investimento muito baixo. Vocês são fera mesmo, né? Fala a verdade. Nossa. A duplinha é fera. A duplinha é nota 1000. Essa informação ficou muito bacana. Ficou mesmo. Ela vai, Fernanda. Tem que ser divulgada, né, para o pessoal. Porque cada dia que passa que você não está monitorando, está gerenciando o teu trator, você está perdendo. Eu lembro da Lidinha, ela ficou em pé olhando do lado. Ela ficou grudada ali. Ela tem uma sensibilidade, assim, igual você tem e tal. Então, ela ficou olhando e ela falou, opa... Tá na pele do produtor. Isso está na pele, ele sabe. Ele sabe, ele sente isso. Só que não conseguiu enxergar isso ainda e não tinha uma ferramenta para monitorar. O Frota faz isso com perfeição. Isso até, na próxima apresentação que a gente fez, depois desse encontro, a gente mostrou isso. Ele pegou o celular e foi tirar foto. A gente foi espelhando mesmo. na parede. Depois pega aí só um minutinho. Foi mesmo. Então, a importância, né? E aí, você falou disso, eu lembrei numa reunião nossa em Belo Horizonte, que o cara falou assim, olha, o tratorista... Ele é feito para... Ele tem que tratorar, só isso. Ele não tem que ficar cuidando da máquina, a máquina tem que estar prontinha para ele. O adubo o insumo da pulverização tem que estar tudo lá disponível para ele, a máquina funcionando, e a função dele é tratorar. Que eu acho que é essa questão da eficiência, de você otimizar a utilização da mão de obra, que aí você consegue verificar que quanto mais ele tratorar, melhor vai estar a máquina. Eu acho legal porque, assim, o slide, né, o painel, mostrou ali tudo que a Fernanda falou, né, que é o trabalho dela na questão da gestão dos dados. Então, o sistema estava cheio de dados e ela conseguiu ali gerar informação concreta, informação importante, informação estratégica. E ali ela usou o que ela falou mesmo, a questão das cores, Silvia. A questão de ranquear, então a questão do gráfico, quando que usa um gráfico em linha, quando que usa um gráfico de pizza, né? A gente tem cliente que gosta muito de um gráfico de pizza, aí quando ele tem muitas informações o gráfico não funciona, mas a gente faz assim mesmo, porque ele quer, né? Então, a gente tem, assim, a questão da gestão vai atender também, assim, ao que o cliente quer e o que a gente acha também ali, a gente leva o que você acha que é importante, o que vai ser claro ali para ele, né? Fernanda, então, parabéns, né? A Fernanda tem outras características, tá? Vou falar um pouquinho dela agora. Primeiro, lê demais, né, Fernanda? Ela tem uma biblioteca, Mari, que é uma coisa absurda. Eu reduzi, melhorei, senão eu me controlei. Eu tinha... É um tal de chegar livro no GA, gente? Fernanda. Eu estava fazendo uma planilha de controle dos meus livros. É um painel. Não, nesse só ficou em planilha ainda, mas dá para fazer. Até para eu ver, esse livro está muito interessante, mas será que eu já tenho eles e eu não já lembro? comprei o livro 2 vezes, tá? Só que aí depois eu fui colocar valor também e fui somar. Não, vamos diminuir um pouquinho
E aí eu comprei um Kindle e agora tá resolvido. E você lê mais de um livro por vez? E eu sempre tô com mais de um. Com assuntos diferentes e às vezes um para relaxar, um para distrair, ou alguma coisa mais técnica. Então, eu sempre gosto de perguntar assim, qual que é um grande livro que você leu, que marcou tua vida, que você gosta de indicar? Eu sempre pergunto. Eu acho que quando a gente vê o que a pessoa lê, qual que é a vibe dela, a leitura acho que diz muito sobre ela, né? Então, qual foi um livro que marcou aí a sua vida? Olha, assim, eu leio de tudo, mas Olha. um que eu gosto de ler, eu leio desde as farofas mais atual até os mais clássicos também eu gosto. Mas um que me deixou pensando bastante foi o 1984, do George Orwell, né? Isso. Ah, eu comprei ele pra Gabi. Por uma questão sobre liberdade, sobre as informações, como Né, que que a eles gente consome. Era tudo direcionado, né? Tudo que a pessoa ouvia. Sim, eles tinham... Eram teletelas Isso mesmo. em todas as casas, que aí controlava tanto as informações que ela recebia, como ela também gravava as pessoas e tudo Exato. que ela fazia. Então, como que essa transmissão da informação molda o que você sabe que é real ou não, por exemplo. 1984, é uma obra... E é um livro, assim, acho que ele foi escrito entre guerras, então é um livro Isso. bem antigo, mas está muito atual. Super atual, né, Fernanda? E me fala uma coisa, como é que é trabalhar aí com o Mário? Não vou nem falar comigo, tá, gente? Não, Como é que você lida com isso? Vou tampar o ouvido. Águia! Nossa, Como é que é isso, Fernanda do céu? No GA, eu aprendi demais. No GA, eu acho que me formou, assim... Foi Foi seu meu primeiro primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Quem que te comecei- achou? Ah, foi a Silvia. Ele pegou você de mim, mas eu que achei. A Fernanda é o seguinte, ela... Você não deixou ela responder. Fala. Essa é uma das minhas características, né? Mas então fala, como que é lidar com o Mário? Depois eu falo. Eu quero saber, que eu vou anotar tudo aqui. O que eu tenho que melhorar? Nossa. Então, assim, me pegou de surpresa, mas é muito tranquilo, assim, primeiro trabalhar com ele, que eu acho que a gente encaixa muito bem as ideias também, né? Então, é super tranquilo de trabalhar com ele. Eu aprendi demais, aprendo todo dia, para conversar também, nas viagens, nossa. Pegou os meus defeitos tudo. A playlist dela tá igualzinha a minha. Ah, mas já É era. uma menina novinha, já era. ouve Ele música é muito antiga. mais gentil, muito mais alto astral do que eu, né? É isso, com você também, nossa, eu aprendi demais. Então, falar agora, deixa eu coisa. falar da Fernanda. Então, a Fernanda sentava no cantinho assim, ó, gente. E aí eu dei uma lista, não sei do que era, qual que era a matéria, mas tinha, sei lá, 20 exercícios de contabilização, não lembro qual que era a matéria, ou se era matemática final, não lembro. E aí dei o exercício, no outro dia vem essa menina. Acho que era o segundo período. Professora, eu já terminei essa lista. A senhora tem alguma outra lista complementar? Aí eu falei, gente, isso não existe. Começar daí, não existe. Nossa. E aí a gente tinha uma vaga, só que era eu acho que era no comercial, né, Mário? Eu falei assim, olha, Acho que- era no comercial? Não lembro. Não era. Foi. Dessa lista, inclusive, eu não me lembro. Você não lembra? Eu porque lembro perfeitamente. Você me pediu uma Nessa lista época- complementar. Eu falei, gente, isso não existe. Olha que eu sou uma pessoa Caxias, mas eu nunca cheguei pro meu professor e pedi uma lista complementar, igual a Fernanda. É que nessa época, como que eu fazia? Eu tenho os livros base e eu pegava os exercícios de lá, na verdade. Teve, inclusive, uma vez que eu acertei tanto livro que eu acertei o livro que o professor tinha pegado algumas questões de prova. Então, mas... Cara, a pergunta? A pergunta Como é que era... você chegou na empresa? Que área que você verdade, chegou? eu achei que você tinha ido pro comercial. Você falou que não. Foi no terceiro período, que eu lembro, acho que você conversou comigo, depois de uma prova sua. Me Foi chamou para mesmo? conhecer o GA. Quietinha. Eu entrei primeiro na parte do suporte, principalmente do RH, para dar um apoio lá. Só que, no que eu entrei, o Bruno estava saindo de férias, que na época ele era o gestor de suporte. Aí eu fui ficar junto com a Joyce, que era do comercial, mas que ela também tinha o conhecimento de todo o sistema. Aí ela estava me passando algumas coisas, tudo. Aí coincidiu
Depois que o Bruno voltou de férias, eu voltei pro suporte. Mas logo a Joyce conversou que ela ia sair. Ia casar, né? Ir Pra embora. casar, tudo. Aí que eu fui pro comercial. Eu voltei pra lá, mas acabou que eu fiquei Foi acho pouco que nem tempo. um pouco mais de mês Foi no mesmo. suporte e voltei pro comercial, que é uma área totalmente diferente, Aí nova você do que eu saiu da fazia caixinha até mesmo, então. né? Nossa, totalmente. Primeiro, decorei a apresentação, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Aí Apresentou depois pra mim várias vezes. apresentei, um amigo produtor, Um amigo trouxeram produtor, lá. sempre tem um produtor. Um amigo. Então, Aí mas que eu você tem essa aprendi. capacidade de aprender, né, Fernanda? E não é só Pode. uma coisa, não é? Eu acho assim, que tudo que a gente quer, você consegue fazer e você consegue aprender. Vai ter mais trabalho em algumas, vai ser mais difícil em outras, algumas vai ser mais fáceis. Mas tudo é a prática. Então, você vai treinando, vai fazendo. Hoje vai ser ruim, amanhã vai ser ruim, depois vai melhorar um pouquinho, você vai conseguir fazer com mais facilidade. Aí depois de umas 50, 100 vezes, para mais, melhora. Entendi. Mas é persistência. Ah. E aí, você encontrando formas também daquilo ficar mais fácil para você. Então, por exemplo, a apresentação, aí eu vou apresentar, mas eu vou conversar com alguém. Eu vou conversar de algo que eu domino, eu vou aprender. Então, ele pode muitas vezes falar algo que a gente nunca pensou, mas que realmente faz sentido e pode melhorar tal coisa no sistema, por exemplo. Sabe o que eu acho legal, gente? Isso. Eu até me emociono, né? Mas eu acho legal porque você é autoridade sem precisar se impor, né? É uma autoridade nata, que é da sua natureza, da sua inteligência. Então, as pessoas recorrem a você, né? Muitas vezes eu vou lá, Fernanda, me ajuda nisso daqui, me ajuda nisso, né? Mas a Fernanda, ela foi, eu acho que talvez tenha sido a maior nota na prova do conselho, né? Por exemplo, de contabilidade. Então, tudo aquilo que ela pretende fazer, ela faz muito bem, né? Eu acho que cada um deveria buscar isso para si, sabe? Tentar ser melhor que ontem, tentar ser melhor, assim, superar, né, as suas dificuldades e Dá atenção também a cada coisa que você está fazendo. Então, se você se propôs a fazer isso, você vai fazer. Mas você vai fazer bem o melhor que você pode. Exato. Eu acho que assim, isso que você falou, eu acho que a gente pode aprender qualquer coisa. Eu também acho isso, né? Eu também tenho perfeito, assim, que a gente consegue aprender qualquer coisa. Claro, a gente vai se dedicar e tal. Então, acho que é por isso que dá muito certo, né, Fernanda? E fora isso, é esse teu jeito, né? Mais humilde mesmo, mais quieta, né? Mais na sua. Mas você é uma autoridade que você não tem noção da autoridade que você é. Eu Assim, acho que de eu não conhecimento. De conhecimento, então a gente respeita muito, gosta demais. Eu até deixo o Mário roubar você de mim, né? Mas é porque, assim... Um pouquinho você pode roubar também. Mas assim, direto eu falo assim, mas ela vai trabalhar com o Mário, né? Todo mundo chega lá, Rafaela, hoje você vai dar uma atenção pra mim? Ai, mas eu tenho que trabalhar pro Mário, né? Mas tá bom, tá tudo dentro de um conjunto com as mesmas metas, né? Eu sempre falo brincando, né? Mas eu acho que você tem um futuro brilhante, né? Nós apostamos em você mesmo, tá? Como quando ele fala assim, minha filha, é como se fosse, né? Então, gostaria de te agradecer. O nosso podcast hoje vai ser menor um pouquinho, né? Mas eu acho que a gente passou uma mensagem aí para o pessoal da importância da informação, da importância da gestão dos dados, que existe no GA uma área preocupada com levar da melhor forma possível as informações, que a gente está preocupado com o lado de lá, que a gente se coloca no lugar do produtor. Então, a Mária é produtora, eu sou produtora, então a gente entende a realidade e a gente tem uma área pensando nisso, né? Uma área realmente de inteligência, com pessoas capacitadas, que a gente consegue alocar as pessoas naquilo que elas sabem se desenvolver melhor. E essa questão de dados mesmo, de informação, essa questão de análise, você tem um perfil extremamente analista, e isso a gente acertou, assim, de mão cheia, né? Essa função da área de inteligência para você, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Tem uma lembrança para você, um presentinho. Que a minha amiga Maria
Entregou isso aqui para você. Obrigada. Essas sacolinhas. Primeira que eu vou ter em casa. Aí, tá vendo? Hoje o dia... Essa é minha. Você sempre entrega, né, Fê? Mas hoje o dia é seu, né? Obrigada. Parabéns, Mário, quer falar alguma coisa? Quero também dar os parabéns, né? A Fernanda todo dia nos surpreende, ela é uma pessoa fantástica, uma menina, né? Que já tem casa própria, que tem essa cabeça que é centrada. A Fernanda é um destaque, mas assim, ela é um espelho da nossa equipe, né? A nossa equipe é jovem, comprometida, fantástica. A Fernanda espelha a equipe do GA, né? Então, hoje nós temos um grupo lá que é muito semelhante à Fernanda e a gente trouxe a Fernanda para representar esse grupo, né? Então, dar os parabéns, porque a equipe está lá cuidando do nosso maior tesouro, que são nossos clientes, né? Então, é o espelho e ela merece todos os nossos parabéns, né? É uma filha para nós. Parabéns, Fernanda. Realmente, a equipe do GA, eles são muito unidos, né? Assim, é uma coisa impressionante mesmo. Uhum. Né? Eu sempre falo dessa questão da união, um ajuda o outro, todo mundo recorre a Fernanda também pede ajuda, então eles estão sempre ali trocando. Então, realmente, esse perfil, né, é o perfil nosso lá mesmo, né? Muitos são colegas de sala, de faculdade, né? Outros estão numa turma antes, outra depois, a dela... A minha, a gente somos em 4. Veio 4 da turma dela, né? Então, assim... Todos ótimos, maravilhosos, cada um numa área, cada um num perfil. Então, muito obrigada, Fê. Ai, gente, eu que agradeço o convite, as palavras, e assim, por tudo, né? O GA foi meu primeiro emprego, tudo que eu acho que eu desenvolvi, que eu cheguei até hoje, eu devo a vocês também. Então, tá bom, gente. Obrigada.